Oi, eu sou Júlia Gan e quero mandar um grande abraço para todo mundo que está assistindo Câmera Mundi. Meu grande amor. Ele sumiu. Sumiu assistindo a uma partida de futebol. No meio da explosão de um gol. Naquele momento ele estava encharcado do suor da multidão. Ele não estava só. Eram muitos. E num instante, ele saiu para pegar uma cerveja. E ele não voltou. Sérgio, obrigado por estar falando com a gente. Bem-vindo a Curitiba, bem-vindo ao Festival de Teatro de Curitiba. É uma honra estar no maior festival do Brasil. A gente sabe que é uma confluência aqui, um fórum de discussões. E para a gente é fundamental vir para cá falar de um tema, né, importantíssimo, que é os desaparecidos políticos no Brasil. E primeira vez em Curitiba, no festival? No festival, sim, a gente já apresentou aqui nesse mesmo teatro, no Mini Auditório do Guaíra, um espetáculo nosso, um monólogo chamado Eros Impuro. Então, vir para cá dá sempre um friozinho na espinha, porque a gente sabe que a gente vai encontrar gente, né, que conhece bem, que vê coisas interessantes. Baiano, radicado em Brasília desde 2001. Me conta um pouquinho essa história ali, como é que você saiu da Bahia, por que saiu, por que ficou em Brasília? Eu recebi um convite para ir para Brasília a trabalho, fui trabalhar como jornalista. E Brasília é uma cidade que você estranha no início, porque ela é bastante diferente das cidades, né, tradicionais, como Curitiba e Salvador. Mas lá eu fui me entranhando, sobretudo na parte teatral, que eu já tinha uma história em Brasília, ou em Salvador, posterior. E Brasília me acolheu. Acho que eu tive espaços, eu me envolvi com pessoas, enfim, e fui criando uma história lá em teatro. Ela quer encantar. Ela aguarda pacientemente a chegada do filho. Ele ficou de chegar anteontem, lembra-se? Ele ficou de chegar a qualquer momento. Ainda era um moço quando avisou que vinha. Nem deu tempo ao tempo abrir fendas no seu rosto de noivo. Sim, são atrizes de Brasília. Algumas já estão trabalhando com a gente em outros projetos. E a proposta do trabalho foi que elas pudessem palpitar, pudessem criar junto comigo. Então, apesar de eu ter feito o texto, a sala de ensaio ajudou a reescrever esse trabalho. E elas foram autoras, elas colocaram questões, porque o espetáculo é muito feminino. Então, eu, num determinado momento, me ausentei para que elas pudessem dar essa feminilidade ao espetáculo. A gente se define como um núcleo de criação continuada, né? Tem um grupo reduzido de pessoas, esse grupo propõe espetáculos e, enfim, projetos baseados na memória, na urgência social e na brasilidade, e a partir daí, então, nós convidamos atores. Então, a gente não temos atores fixos. A gente acha que hoje, no tempo contemporâneo, essa liberdade de transitar com os intérpretes é bacana, mas a gente tem um núcleo central de criação. A questão política, para mim, é importante, mas o político, né, às vezes, no político que a gente entende, né, de levantar bandeira, não. Mas nas questões que tocam a urgência agora do dia a dia. Então, isso varia um pouco a intensidade, depende da natureza do projeto. Então, a gente tem um musical sobre o Odaí José, por exemplo, e o Odaí foi muito censurado nos anos 70 pela ditadura, mas por outra questão, que era a questão do comportamento, porque ele questionava as relações comportamentais e isso feria a ditadura. Aí, nesse sentido, o espetáculo é político, mas ele tem um tom leve, ele vai para um outro caminho. Diferente desse, que esse aí já, né, a proposta pede, né, que a gente se posicione de uma forma mais radical. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. E agora não demore para voltar, né? Vamos ver se ano que vem você já está aqui novamente. Quem não quer vir aqui fazer teatro, né? A gente sabe da força hoje do teatro curitibano, não só o festival,
mas tudo que saiu daqui de Curitiba, o Armazém, a Companhia Brasileira, né? O Mário Bortolotto, que é aqui de Londrina, mas Paraná tem um teatro hoje que talvez seja o teatro mais contemporâneo e mais forte do Brasil, que está contaminando outras praças. Então, eu sinto que eu vendo espetáculos curitibanos, paranaenses, eu aprendo como diretor também, isso é uma troca para mim. Então, a praça que é submeter o nosso espetáculo ao olhar do público de Curitiba é um negócio assim de responsa, né? Porque é um público que vai ao teatro e vê muita coisa boa. Elas esperam nada. Ou sei lá o quê. Murmuram,